Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu gosto de conversar com pessoas que são do segmento. Nós técnicos aprendemos muito com essas pessoas. Você aprende com seus colaboradores a melhor forma de limpar, você aprende com os técnicos de manutenção a melhor forma de cuidar dos seus equipamentos. E aí, para falar sobre manutenção e conservação de equipamentos imobiliários de cozinha. Olá, Ítalo. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo É um bem, graças prazer a ter Deus. você aqui. Realmente, obrigado pelo convite. Estava falando agora que a gente precisa falar com pessoas que são do setor, né? Porque a gente, a partir do momento que você conversa com alguém que entende do material, da manutenção, você aprende. Eu aprendi muito na minha vida com essas pessoas, obviamente, né? E eu estava lembrando que uns anos atrás nós fomos atender uma denúncia de um grande frigorífico que tinha falido. Só que ele faliu do dia para a noite. E aí, eu sempre com as minhas histórias, né? Faz parte do meu livro. Ele faliu, ele fechou tudo, apagou as luzes, né? Quer dizer, ele não tinha mais luz, porque ele não pagava a luz, fechou tudo. Só que ele deixou todos os equipamentos cheios de carne dentro. Carne, queijo, era um frigorífico, tinha carne, tem um monte de coisa. E ele sumiu. Passado uma semana, alguns dias, calor e o tempo, tudo começou um mau cheiro terrível na região, mas era um mau cheiro assim insuportável. E aí eles chamaram várias vigilâncias, várias fiscalizações para ir à vigilância, inclusive, e quando eu cheguei para ir ver o local, tinha um vidro assim na frente, com vitrine da entrada da loja, e eu não conseguia enxergar nada. Eu vi que o vidro se mexia assim, né? Tava se mexendo assim. Quando eu cheguei bem de perto, era tanta mosca varejeira, que não dava para ver o que tinha para lá. Aí eu chamei o pessoal da Limpurbe, eu falei, olha, traz aqueles caminhões pipa, porque a gente vai entrar com jato, vamos pôr máscara. Eu tinha máscara, estava de uniforme, né? Estava de avental. Falei, seja o que Deus quiser, né? Coloquei máscara e entramos. No que a gente entrou, tinha os equipamentos, eram equipamentos relativamente novos, bons, né? E daí eu falei com o rapaz, eu falei, vai jogando água aí, porque eu preciso entrar para a gente tirar essas carnes todas e resolver essa situação. Ele falou, mas doutora, se eu jogar água no equipamento, vai estragar tudo. Eu falei, paciência, não tem como. Eu vi eles com aquela mangueira, né, que eles usam para lavar a rua, passando nos equipamentos, dentro dos motores, tudo. Eu falei, bom, perdeu, né? Mas enfim, a gente conseguiu resolver, conseguimos tirar toneladas de carne estragada e lavamos toda aquela instalação lá e deixamos depois para a prefeitura resolver o resto, né? Então, baseado nisso, nesse exemplo, que eu quis conversar com você um pouquinho sobre manutenção e conservação de imobiliária e de equipamentos. E outra coisa que eu comentei com você, que a gente fez muita fiscalização de pizzaria delivery, principalmente essas pizzarias que funcionam só à noite, que sempre tem aquela exposição, né, que eles não gostam que chama de recheio, é cobertura. Aquelas coberturas em potes reaproveitados, tudo em cima da mesa, e fica lá muitas horas, tal, né? Então, a gente comentou sobre, eles falam, eles têm um nome, né, esse equipamento, eles dão o nome O deles, aí refrigerador não... com cabeçote, né? Com cabeçote refrigerado, que é onde você Aí eles coloca os chamam, alimentos. quando você põe as coberturas, né? Isso, E a gente conversou um pouquinho sobre isso. Então, eu vejo a importância desses equipamentos, né? Na medida que a gente vai se apropriando de algumas informações de alguns segmentos, esse tipo de equipamento eu acho fundamental para a pizzaria. E eu vi, acho que na minha vida toda, umas duas ou três pizzarella, eles chamam. Pelo menos certo. no lugar que eu fui, eles chamavam de pizzarella. Mas é isso, então vou contar com a sua experiência aí de 10 anos no Sim, mercado. A gente, obviamente, já fez um roteirozinho para a gente também não se perder, né? Então eu queria saber, Ítalo, como que você atua, né? Ou desde quando você atua no segmento de consultoria de projetos de cozinhas, no teu caso é cozinha industrial, né? todo segmento de partes de equipamentos para cozinha, né? Então, eu sou formado em engenheiro mecânico, tenho mais já de 10 anos de experiência nessa área, com atuação 100% no desenvolvimento de equipamentos para cozinha industrial. A minha atuação com a parte de consultoria,
se dá atendendo os clientes, e o primeiro momento é conhecer todo o seu processo, é entender o layout, entender o processo que ele utiliza dentro da sua cozinha, saber a demanda, quais os produtos que ele produz. Mediante isso, aí eu entro com a parte de equipamento, fornecendo os recursos que hoje nós temos dentro das empresas de cozinha industrial, os equipamentos para adaptar ou para melhorar o seu rendimento e a sua produção. Então, hoje o meu trabalho está focado principalmente nisso. É fundamental essa questão do projeto, porque hoje a gente tem, por exemplo, estabelecimentos com cozinhas enormes, né, que é o mais difícil, e cozinha de shopping, que é um caos, né? Sim, Então, o você tem espaço é bem que reduzido. pensar naquele espaço de cozinha de shopping, quem trabalha nesse segmento sabe, fazer milagre, né? Sim, Então, a questão do projeto, e no caso da vigilância sanitária, quer dizer, o layout de uma forma correta, ter o fluxo adequado de produção, né? Então, você tem que acabar se conhecendo todos esses processos para poder exatamente. trabalhar, né? Isso, exatamente. Então, por isso que o primeiro contato, o primeiro ponto inicial é entender todo o processo. Qual é a demanda, qual é a capacidade, qual é o volume que ele produz, quais são os alimentos, o que ele produz, o que ele armazena. Mediante isso, aí a gente desenvolve ou estipula um equipamento para ele. No caso, se a gente for falar de uma refeição coletiva ou de um restaurante de pequeno porte, tem que saber quais são os pratos, que hora que ele começa a operação. Então, mediante todas essas informações, coleta de dados iniciais, a gente desenvolve um layout. Lógico, todo cliente ele já tem um pensamento inicial de como ele quer a cozinha, porque no primeiro momento ele pensa, ele idealiza a ideia e fala que quer daquele jeito, mas aí vem todo o trabalho de nutricionista, vigilância sanitária, e a gente que trabalha com o projeto, e aí a gente acaba mudando, modificando algumas coisas, porque nem sempre o que o cliente está necessitando ou o que ele está pensando é o correto para a sua operação. É verdade, bem observado. Qual que é o material, então, mais indicado para esses diversos tipos de equipamentos e de mobiliários de cozinha? Hoje, por recomendação até mesmo da vigilância sanitária, utiliza-se o aço inoxidável. Então, dentro de uma cozinha ou trabalha com alimentação, manipulação de alimentos, recomenda-se utilizar o aço inoxidável. Aí, quando a gente fala a palavra aço inox, já vem o valor agregado, um custo elevado do equipamento. Porém, aí alguns pensam assim: comprei o aço inox para minha cozinha, não vai mais oxidar, o aço é eterno, e a gente acaba só comprando material, porque foi uma recomendação ou talvez uma exigência, e acaba esquecendo de alguns cuidados, como manutenção e limpeza. Mas dentro de uma cozinha industrial, independente ela do porte ser para uma refeição coletiva para grandes proporções ou para uma cozinha de um shopping, é utilizado o aço inox. Dentro do aço inox, nós temos dois tipos de aço, que hoje é muito empregado e muito utilizado, que é o aço 304 e o aço 430. Nós temos esses dois tipos de aço hoje que a gente pode utilizar dentro de uma cozinha industrial. Cada um tem sua característica. O 304 ele é um material um pouco mais elevado no custo, um material um pouco mais caro. Ele tem uma porcentagem maior de cromo, que é o cromo que faz a camada protetora do inox, para evitar a sua oxidação. E o 430 ele tem uma quantidade de cromo menor, e aí ele tem um pouco inferior na parte de oxidação, mas ambos os aços são utilizados e têm boa característica dentro da sua cozinha. Em termos de dureza, tem muita diferença um do outro? De Não, resistência? não, de resistência não. O aço 304 ele faz parte da liga do segmento austenítico, que seria a formação molecular. Então, ele é um material fácil, mole, maleável, então ele tem boa maleabilidade para dobrar, para fazer a sua formação, para conformar o aço. O 430, por ele ter uma porcentagem menor de cromo e não possuir o níquel, ele é um material que possui mais quantidade de ferro. Então, ele gruda o ímã. Ah, sim. Ele gruda o ímã, então essa é a diferença. O 304 não pega o ímã. O 430, ele gruda, tem o contato, ele é magnético. Então, Então, mas esse é o primeiro teste, né?
Primeiro Isso, teste para não ser enganado, né? exatamente. Mas aí tem pessoas que desconhecem desse assunto e falam, eu comprei o inox está grudando, então é ferro, não é inox. Mas não é bem por aí. É um aço inoxidável em liga 430. Então, esse seria um primeiro teste para saber se é 304 ou 430. Então, ambos os materiais eles são maleáveis e de fácil conformação. Quando eu falei do 430 que ele tem uma porcentagem, um teor maior de ferro, ele já é até indicado para equipamentos de cocção, equipamentos quentes. Ele faria um papel também um pouco de condutor nesse caso? Ajudar na condução do Exatamente. calor? Isso. Ah, Se a gente fizer entendi. uma divisão dentro da cozinha, nós podemos dividir em três etapas: equipamentos de cocção, equipamentos de refrigeração e os mobiliários, são estoque seco, mesas. Então, quando a gente Uhum. fala de cocção, pode ser fogão, fritadeira, conservador, banho-maria, ele é um bom condutor térmico, um bom condutor de calor. Então, quando a gente for ver equipamentos para a área de cocção, pode sim 100% ser empregado o aço 430, que ele tem Ah, melhor rendimento. sobre mesas e bancadas, o que que você tem assim de características, de indicações? Qual é o melhor material, né, nesse caso, como que você trabalha na indicação de mesas e bancadas? Então, hoje, pela situação que nós estamos enfrentando, o nosso país está passando, muitos estão optando pela utilização do aço 430. Até tem um artigo, artigos da Abinox, que é a Associação Brasileira do Aço Inox, que menciona a utilização do aço 430, a liga 430. Então, quando é bancadas, mesas, pode-se sim ser utilizado o 430. Não há uma restrição sobre a utilização desse aço. Independente do aço a ser utilizado, leva muito em consideração a questão da limpeza. Que eu posso utilizar um aço 304, que é um material melhor, vamos dizer, em um degrau maior, melhor do que o 430. Porém, se eu não Uhum. fizer a manutenção e a limpeza correta, ele vai se decompor muito rápido ou mais rápido do que um 430. Interessante, eu realmente não tinha ideia sobre dessa questão, né, dessa diferença aí. Você pôs aqui quando a gente discutiu o assunto, em relação ao acabamento, né, aparecimento de manchas, oxidações. Sim, exatamente. Então, agora quando a gente fala do aço inox para dentro, para a cozinha, nós temos as duas ligas que eu mencionei, 430 e o 304, porém tem os acabamentos superficiais. Não está envolvido a Uhum. nada a qualidade do aço, a qualidade se mantém. É mais acabamento, é aspecto visual. Então ele pode ser um brilhante, tipo espelhado, pode ser fosco ou pode ser o escovado, que tem já umas pequenas rugosidades na chapa. Então eu tenho esses três tipos de acabamento para o aço inox. Então, independente se é 304 ou 430, eu tenho esses três tipos de acabamento. O que difere entre eles é o aspecto visual e custo. Se eu quiser uma cozinha ou equipamentos mais baratos, economicamente, diminuir o custo, eu opto por um equipamento espelhado. Só que, lógico, quando eu vou para um equipamento espelhado, o aspecto visual não fica tão legal dentro da cozinha. Mas eu posso utilizar. O espelhado, eu utilizo mais em coifas, ou sistema de exaustão, que você mais Ah, sim. visualiza. O escovado, mesmo ele sendo escovado, ele é indicado, porque eu fico pensando aqui, a gente até conversou sobre isso em termos de biofilme, né? Sim, Mesmo sendo escovado, ele tem uma forma de ser sanitizado, ser sim, higienizado para porque evitar essa. o escovamento são micros. É, vamos colocar como exemplo aqui, a rugosidade que ele gera, as partículas que ele gera, é do tamanho do fio de cabelo. Então, quando você passa pelo processo de escovamento, então ele não gera muita rugosidade que permite acúmulo de alimentos ali na superfície. Então ele sim é indicado para a cozinha, porque ele gera assim, ele tem o melhor aspecto visual. Quando você olha uma cozinha que tem todos os aços escovados, o visual da cozinha aumenta aí praticamente 100%. Em relação a pias e cubas. As pias e cubas, a gente tem o aço 430 também. Então, a gente, quando fala de cubas com pequenas profundidades, 20 centímetros, 15 centímetros, até 25 centímetros, eu utilizo o aço 430. Até as pias
domésticas da nossa casa, ela é construída em 430. Quando eu falo de tanque, aí sim eu utilizo o 304, porque aí na hora de estampar, aí o material não resiste à força que é para estampar. Então, quando a gente fala de pia, profundidades menores, o uso do 430. E profundidades maiores, como tanque, já é utilizado o 304. E câmaras frias, geladeiras, freezers, como que trabalha o aço nesses equipamentos? Exato. Então, aí o aço também pode ser utilizado 304 ou 430. A parte interna, quando é câmaras ou refrigeradores ou freezer, por questões de custo, pode ser utilizado internamente a questão do alumínio, que é um material também que tem boa característica, não tem oxidação, não é um ferro que utiliza ali, então tem bom, não tem o problema de oxidar. Então, para diminuir o custo, eu posso utilizar externamente o aço inox 304 ou 430. Internamente, eu posso usar o alumínio. Mas eu quero colocar tudo inox. Também não há nenhuma restrição. Pode sim utilizar tudo inox dentro do refrigerador. O tudo inox é o melhor dos mundos, né? Sim, com certeza, com certeza. Essa questão dos equipamentos, obviamente, evoluiu muito ao longo dos anos, né? Porque quando eu iniciei na vigilância sanitária, você tinha lá alguns equipamentos, às vezes até esmaltado, e prateleiras de ferro, né? Normalmente enferrujando, né? Então, foi acompanhando ao longo do tempo a evolução dessa indústria de equipamentos e móveis para a cozinha, e hoje em dia você tem coisas fantásticas, né? Que diminui bastante vamos dizer, não o custo, né? Porque o custo continua o mesmo, mas a preocupação com a conservação, né? Dos equipamentos. Você falou que em coifas, então, você indica mais aquele acabamento liso, justamente para facilitar a higienização, não é isso? Isso, higienização e também a questão de custo. Então, pode ser utilizado ali o material brilhoso ou o espelhado, que não tem nenhum tipo de acabamento. Então, vamos dizer assim que 50% das cozinhas, quando você olha para a coifa ali, é um material brilhoso ali. Então, não tem nenhuma restrição quanto à utilização do aço. Prateleiras, dispensas, é difícil a gente ver quem investe nisso, né? Já hoje em dia, locais que eu visitei há uns anos atrás, assim, são locais que têm vamos dizer, um padrão melhor, né, de apresentação ou de clientela. Então, você tem algumas prateleiras de aço inox que também são fantásticas, né? Com certeza. Então, a prateleira também eu posso utilizar ou o aço 430 ou 304. De uma forma geral, doutora, é só a parte de cocção que a gente aconselha já migrar para o 430, fazê-lo em todo 430, pela condutividade térmica, pela condutividade do calor. Os outros Uhum. equipamentos dentro da cozinha fica a critério do cliente escolher a opção entre o 430 ou o 304. Então ele pode escolher, mas na questão das prateleiras também, prateleiras, estantes, que vai usar o estoque seco, pode-se Isso. utilizar a questão do aço 430. Eu tinha pensado aqui, por exemplo, o estrado para farinha, que seria também o mundo ideal você ter um estrado de inox, né? Porque você não tem no mercado nada que resista tanto ao peso da farinha. Então o pessoal usa ou madeira, né? Ou usa alguns estrados desse plástico mais resistente. E o ideal seria ter um estrado de inox. Vocês têm algum tipo de equipamento assim, estrado? Em formato Dá? de estrado? Isso é até possível ser fabricado, porém ele fica totalmente inviável a questão do custo, porque eu teria que fazer com uma chapa grossa, uma chapa espessa para submeter a esforço. Então eu já tenho um estrado que ele é baixo, eu teria que colocar uma chapa muito grossa ali. E essa Entendi. chapa inviabiliza o custo. Então por isso que eu opto por colocar o plástico. Mas é possível sim desenvolver, mas aí o custo praticamente fica, dependendo do tamanho, fica 3, 4 vezes mais do que o pallet. Mas é Ah, possível. com certeza. Falando de utensílios, outro dia a gente estava discutindo essa questão e eu até numa das aulas que eu dou, eu mostro, eu comparo, né? Então você tem lá
muitos restaurantes têm o garfo e a faca com cabo de madeira, o garfo e a faca com cabo de plástico e o garfo e a faca totalmente de inox. E a gente verifica assim a diferença gritante. O de madeira normalmente está sempre com resíduo ou está sempre detonada a parte da madeira. O de plástico, às vezes está mordido, está amassado, e você nota bem ali na inserção do plástico, sempre fica resíduos de alimentos. Então, eu sempre orientei os meus alunos que, na medida do possível, investir em utensílios totalmente de inox, o que não tenha nenhuma parte de madeira, nenhuma parte plástica. O que você tem a dizer sobre isso? Isso tem total razão. A gente utiliza, para quando fala de utensílio, talheres, faca, utiliza-se o aço 410, aquele acabamento espelhado, mas é de fundamental importância, sim, utilizá-lo totalmente liso. Qualquer utensílio que não tenha a agregação de ou plástico ou madeira, porque tudo que a gente coloca como um ressalto sobre o aço inox, ele acaba gerando um ponto de contaminação. Parece que não, mas gera. Hoje você não nota, mas aí amanhã vai passando um mês, 2 meses, você vai vendo que acumula ali restos orgânicos e aí, além de ter a contaminação do alimento, dependendo da situação, você começa a ter pontos de oxidação. Então, se você pegar um talher que tem um ponto ou de madeira, plástico não diria, mas ele acumula mais a questão de micro-organismos ali. Sujidade, Exatamente. Mas você pode pegar que tenha esse ou cabo de madeira ou de plástico, aí você vai notar que com o passar do tempo tem levemente um ponto ali de oxidação, porque é um acúmulo, é um ponto, porque o que acontece, doutora? Quando a gente fala que tem um acúmulo de alimentos ou micro-organismo, esses micro-organismos, eles atacam diretamente a película protetora do aço inox. E aí é onde o aço inox ele acaba oxidando. Entendi. Bom, você falou bastante do aço inox nesse segmento, né? Se você tivesse que vender esse peixe a respeito do aço inox, o que você faria para o pessoal aí que trabalha nessa área de cozinha para convencê-los de que o aço inox é o melhor material para a instalação de equipamentos e utensílios ou bancadas dentro das cozinhas? Eu só quero fazer uma ressalva. Eu lembro que uma vez até foi um chefe meu que chamou a atenção, porque em legislação nenhuma está dizendo inox, né? Na verdade, a vigilância sanitária não pode dizer, olha, coloque pedra, coloque inox, coloque resina, não tem. Sempre a legislação vai estar dizendo material liso, impermeável, lavável, né? E obviamente que a gente quer algumas características que o torne um material inerte, um material que você possa ter por muitos anos, enfim. E eu sempre, quando eu fazia a inspeção e as pessoas me perguntavam, eu sempre sugeria, né? Eu falo, olha, eu sugiro que você invista em inox, porque você vai ter um custo inicial, mas depois você vai ter toda a facilidade que o inox traz em termos de conservação e de higienização. Então, a legislação sanitária nenhuma vai dizer inox, mas ela vai dizer material liso, impermeável, lavável. E entre os que a gente conhece, por exemplo, você vai indicar uma bancada de mármore, uma bancada de granito dentro de uma cozinha industrial ou de uma cozinha que tenha uma alta produção, é um material que não resiste, né? Que nem a fórmica, por exemplo. A fórmica é um material liso, impermeável, lavável, que também muitas vezes não se presta para essas instalações porque não aguenta, né? Calor, umidade, Produção, exatamente. Então, venda o seu peixe do aço Vamos lá. inox. Como a vigilância recomenda um material impermeável, lavável, se a gente for migrar para outros materiais, a gente tem fogão de ferro, tem outros materiais, fórmica, nós temos bancadas de mármore, nós temos sim, o custo é mais barato, sim, realmente. Porém, todos esses materiais que eu citei, ele não tem a recomendação, primeiro, da vigilância sanitária, não resiste às diferenças de temperatura entre o quente e o frio, então por isso que a gente migra diretamente para o aço inox, porque aí nós temos as características, qualidades positivas do aço inox. É um material impermeável, de baixa manutenção, o aço inox. Tem um custo elevado? Sim, no primeiro momento,
mas isso você é dissolvido com o seu processo, com a sua operação. Então, ele é um material impermeável, de boa característica entre o quente e o frio. Então, eu posso estar trabalhando ali com ultra resfriador ou um forno, e eu consigo movimentar esses utensílios de aço inox. Não tem nenhuma interferência com o meio, com o ambiente. Ele também é um material inerte, tem baixa rugosidade, então não acumula sujeira sobre a superfície. Então, o aço inox hoje ele é benéfico para dentro das cozinhas industriais. Eu sugiro e é 100% garantido a sua utilização dentro das cozinhas industriais, porque, além de tudo, ele tem altíssima resistência à corrosão. Então, ele evita vários aspectos negativos depois que a sua operação já está iniciada. Porque pode chegar ali o grupo de nutricionistas, até mesmo a vigilância sanitária, se deparar com pontos de oxidação, se for um equipamento de ferro, sujeira acumulada. Porque quando você pega um equipamento de ferro, você não consegue lavar. Porque você pode até lavar no primeiro momento, mas depois que você lavou, no outro dia ele começa a ter pontos de oxidação. Então, hoje é garantido 100% a utilização do aço inox devido a essas características positivas. E ainda além de tudo, eu tenho baixo custo de manutenção. Então, ele tem uma longa vida útil para a utilização dentro da cozinha. Então, esses são as minhas dicas para a utilização do inox dentro da cozinha industrial. A Sheila está falando que ela tem um grande problema com relação a alguns mobiliários de cozinha em área de produção de alimentos. Porque geralmente onde tem a solda, eles acabam tendo problema com ferrugem. Isso pode acontecer, doutora, quando a gente utiliza dois tipos de materiais. Vou dar um exemplo aqui. Se eu tiver com um material trabalhando dentro do processo de produção ou material 430, então todo o meu processo de solda tem que ser voltado para 430. Então eu vou dar um exemplo aqui. Estou fabricando uma mesa em 430, então a vareta de solda, o processo do soldador tem que ser em 430. O que algumas coisas acontecem é o seguinte: eu fabrico 430, mas o processo meu de solda, eu estou utilizando uma vareta para soldar errada. Então, igual que ela comentou, a bancada está 100% boa, intacta, mas aonde foi soldado já começa a aparecer aquele escurecimento. É processo interno, processo de solda que foi errado. Aí eu falo, vou mudar minha produção agora para o 304. Então, minha vareta de solda tem que ser apropriada para o 304. Por isso que acontece em bancadas, ou até mesmo em fogão, qualquer equipamento que você tenha processo de solda, mas você usou dois materiais distintos, ele pode acontecer esse ponto de contaminação e futuramente a oxidação. Eu participei de um meeting que teve a semana passada com um grupo de veterinários e foi falado sobre a formação de biofilmes e inox, conforme a gente já tinha conversado. E eu vi também, ele mostrou algumas fotografias, microscópio eletrônico de varredura, mostrando esses biofilmes em cima do inox, né? Como que a gente pode garantir a higienização e a manutenção preventiva desses equipamentos para evitar a formação de biofilmes? Certo, aí esse é um ponto importante que todos devem levar em consideração, né? Aproveitando a live aqui, até pedir auxílio a pessoal as nutricionistas que acompanham seus clientes, até mesmo fazer talvez um checklist para abordar. Sei que a nutricionista está voltado para outra área, mas é só um checklist de lembrete para que isso não aconteça. Porque hoje, quando a gente fala de limpeza para o aço inox, para limpar ele é muito simples. Então eu preciso só utilizar água, sabão neutro, uma esponjinha, pode ser aquele lado amarelinho da esponjinha, e um pano seco para secar após a limpeza, a lavagem, que não solte pelo. Não preciso usar nenhum outro tipo de material para realizar a limpeza. E aí, por falta deste conhecimento, alguns acabam utilizando alvejantes à base de cloro. Estou limpando meu piso aqui, porque tem que estar limpo, e vai e joga cloro, ou jatos, ou mistura clorada sobre o equipamento. A partir disso, quando eu utilizo e tenho contato com o cloro, ou alguma solução clorada,
O cloro, ele age diretamente com o cromo, que é a película protetora do aço inox. Então, você lavou hoje e não percebeu. Aí amanhã você faz esse processo novamente. Passado, vamos dizer, 3 a 4 dias, você começa a notar, bem pequeno, como a senhora comentou, a questão a doutora comentou, os pits. São pequenos furos que acontecem sobre a superfície do aço inox. E são pequenos pontos de oxidação, porque nós agredimos a camada protetora do aço inox. E isso acontece em bancadas, se a gente falar de um modo geral, as bancadas, refrigeradores, começa com o surgimento desses pits. E aí, nesses pits, se a gente não cuidar e não tratar, ele vai se aumentando, e aí entra o ponto de oxidação, e aí entra o acúmulo ali de alimentos, e aonde gera-se os biofilmes e os micro-organismos, que aí contamina tanto o equipamento, quanto o alimento que está sendo manipulado ali no local. E isso nós falamos do plano, refrigeradores e gabinetes, ou bancadas. Se a gente for para o lado da cocção, equipamentos quentes, nós temos um agravante ainda maior, que é o excesso de gordura. Se a gente for ver, eu já tive casos visitando algumas cozinhas, que é o excesso de gordura entre os equipamentos de cocção, que é as fritadeiras, a parte de fogão, que tem muita gordura ali no parte do paneleiro, as coifas, que tem totalmente ali, todo grudado ali, as gorduras, e aquela gordura, exatamente, aquela gordura impregnada no equipamento, gera-se também os micro-organismos, que a gente não consegue visualizar a olho nu, mas também é um ponto de proliferação e contaminação com os alimentos. Então, minha dica é a seguinte: no caso, diariamente realizar a limpeza após a operação. Partes de bancadas, que é o estoque seco, limpar com água e sabão, se caso for necessário, mas passar ali um paninho todos os dias. A parte de pias e bancadas e refrigeradores, esponjinha, água, sabão neutro. Após feito isso, secar imediatamente. Por que eu estou falando secar o aço inox? Porque como ele tem um acabamento ou escovado ou espelhado, se você deixar a gotícula de água ali, ele não vai oxidar, mas ele vai ficar manchado. Então você limpa, depois você seca. E na parte de cocção, que infelizmente muitos não fazem isso, é fazer a limpeza diariamente. Por exemplo, uma chapa. Terminou seu processo ali, pega uma espátula, remove todo o excesso de gordura. Se caso for, joga um pouco de água quente para melhorar, para soltar mais fácil. Elimina aquela gordura. Fogão é a mesma coisa. Utiliza-se para limpar. E aí sim você evita, no caso, a geração de micro-organismos, pits, que são pequenos pontos de oxidação, dentro de um equipamento da cozinha industrial. E aqueles lugares que você chega e tá tudo, você vê cheio de pontinho, que é, assim, normalmente é debaixo de um suporte de faca, né? Que a gente, as facas estão caindo e estão marcando o equipamento, é nítido isso, em vários lugares eu percebi isso. Aí, exatamente. Então, se a gente for falar de uma bancada ou qualquer coisa que caia diretamente pontiaguda no inox, lógico, um ponto só é imperceptível, mas aquele processo se repetindo, ele vai realmente eliminar a camada de proteção. Então ele vai caindo, vai furando, e aí se você for lavar ou até mesmo no seu processo de operação, deixar cair vinagre, suco de limão, que são ácidos, ele vai ter um ponto ali de contaminação. Porque o aço inox, como qualquer outro material, doutor, ele não é um material eterno, ele tem sua vida útil. Porém, o aço inox, ele tem vamos dizer assim, as suas características muito resistente à corrosão. Mas para isso eu preciso cuidar muito bem do equipamento. Então, se acontecer esses pontos, essas perfurações, ou até mesmo pegar, no caso, cortar alguma coisa, algum alimento sobre o aço inox, aqueles riscos que ficam sobre o inox, pode sim, futuramente, gerar um ponto de contaminação e oxidação. Você fez algumas considerações aqui a respeito da higienização. Então, acabou de falar, né, sobre alimentos ácidos, são alimentos que afetam a liga do aço. E você falou aqui também sobre
como remover manchas, você comentou sobre bicarbonato de sódio. Sim, na situação, dependendo, você pode utilizar uma pequena porcentagem de bicarbonato de sódio sobre a superfície, passar ali a esponjinha e depois limpá-la imediatamente. Então, todo o processo, no caso do bicarbonato, você aplica-se sobre a região, mas aí depois você remove o excesso. Então, isso pode ser utilizado, mas é mais para quando tem gorduras em excesso, aí você utiliza para remoção a espátula, a água quente, que é para ficar fácil para soltar, mas a ideia é mais para a área de cocção. Bancadas, refrigeradores, você tem um ponto menor em relação a isso. Eu lembro da gente ter atendido uma denúncia também de uma pessoa que fazia a limpeza da chapa com soda cáustica. E obviamente que ficou um resíduo de soda cáustica e teve essa denúncia de intoxicação alimentar. Você conhece alguém que use e tem alguma coisa para falar sobre isso? Não, no caso, como a gente é fabricante, eu trabalho nessa área, a indicação, doutora, para qualquer equipamento é limpar somente com água potável, água e sabão neutro. A soda cáustica, de forma nenhuma, ou produtos à base de cloro, pode ser utilizado. No exemplo que foi citado, a chapa, a parte de cima dela, a lateral, toda a parte frontal é de inox, mas a chapa em si é de ferro, é aço carbono. E o ferro foge das qualidades que eu mencionei aqui. Ele é um material poroso, é um material que não é impermeável, não é inerte. Por mais que você lave ali com soda cáustica e depois joga água, os pequenos furos da chapa penetrou ali a soda cáustica. É o que aconteceu devido à denúncia aí e à questão de intoxicação. Então, de forma nenhuma, é somente água, sabão e o paninho para secar depois. A chapa, no caso, como a gente faz ali os hambúrgueres, os grelhados, no caso, então a gente usa o aço carbono, porque é questão de condutividade, tem melhor transferência de calor. Então por isso que usa-se o aço carbono em cima da chapa. Mas para fazer a limpeza dessa chapa, pega uma água quente, joga sobre a chapa, que vai ficar fácil de soltar a gordura. Com o auxílio da espátula, passa sobre toda a chapa, joga no descarte ali onde tem o resíduo da gordura, joga a água, depois seca e retira a bandeja coletora dos resíduos e descarta ela. E aí a chapa já está pronta para a operação novamente. E essas oxidações que acontecem com equipamentos de cocção, tem a ver com a higienização feita de Tem forma também. inadequada? Sim, tem também. Porque quando a gente fala de cocção, grelhas e queimadores, as bocas dos fogões, elas são feitas de ferro fundido. E aí a pessoa, ou o operário, o usuário, ele fala, comprei o aço inox, o equipamento fogão é de inox, então ele vai lá e direciona a água direto para as grelhas do fogão, as bocas do fogão. E aí, erroneamente, lava-se as grelhas, as bocas do fogão, lavam elas com sabão, joga na água. No primeiro momento, quando ela sai debaixo da torneira ali, ela está perfeita, está pretinha, bonitinha. Quando você coloca no equipamento novamente e vai embora no dia seguinte, é um terror. Ela fica totalmente oxidada, porque é um material de ferro fundido. Toda vez que eu lido com cocção, com transferência de calor, que é no caso o fogo, né, para aquecer um meio, eu preciso usar ferro. Eu não posso utilizar o inox. O inox ele Nossa, tem boa condutividade. Então eu preciso usar o entendi. ferro. Questão da chapa, o fogão eu utilizo nas grelhas, nos queimadores, o ferro fundido. Então, uma dica que eu faço aqui quando é equipamentos de cocção. Toda vez que for higienizar o equipamento de cocção, primeiro, retire as bocas do fogão e as grelhas. Se estiverem frias, toma cuidado para não se queimar, retira ela e aí sim realiza a limpeza do fogão. Os 3 passos: pano, água e sabão neutro. Limpou? Aí você vem com auxílio de um pano neutro, um pano com água, passa sobre as grelhas. E após isso, é um conselho que muitas cozinhas utilizam: pegar o óleo de cozinha, mas é bem pouco, como se fosse untar uma forma, passar sobre as grelhas e os queimadores. Isso vai conservar, evitar ponto de oxidação e vai ter um fogão durável para bom tempo. Então, o que acontece? Pela falta de informação, acabam se pegando e lavando as grelhas, ou direcionando água sobre as grelhas. É aquilo, tem um ponto de oxidação, em contato com inox,
vai agredir o inox e, com o passar do tempo, o fogão vai começar a ficar oxidado junto com as grelhas. Exatamente. Então a dica é essa. Toda vez que for limpar o fogão, retirar grelhas e queimadores e fazer esse processo separadamente, sem direcionar a água. E nos refrigeradores que você comentou de pessoas que fazem higienização inadequada de refrigeradores, que acabam oxidando? Então, aí o que acontece? Quando a gente fala de refrigerador, ainda mais com os horizontais, a parte da cabine, ela fica sempre na parte inferior, aí o motor fica sempre na parte inferior, bem próximo ao piso. Então, Sim. exatamente. Então, tem um refrigerador, a cabine, ali onde tem o comando, onde você vê a temperatura, a parte inferior dela é onde coloca a unidade condensadora, que faz o equipamento funcionar. Então, quando eu vou fazer a limpeza do estabelecimento, a limpeza ali do chão, sem querer, ou estou lavando ali, eu direciono os jatos de água sobre o refrigerador. Então, ali, sempre quando a gente vai dentro de uma cozinha, e eu já peguei isso, já visitei cozinhas e notei isso, a parte inferior do refrigerador é que você vê que está mais desgastada, ou tem pontos de oxidação, ou as gachetas estão deterioradas, porque justamente direciona-se a água diretamente ali embaixo e espirra-se para a cabine, para o lado da cabine. Ou quando não, pega uma mangueira e lava o tampo do refrigerador. E aí respinga totalmente no controlador e no botão. Tem casos que acontece isso sim. Então a gente vê em refrigeradores essa questão da cabine um ponto de oxidação, por ter feito a questão de limpeza errada. Vocês dão esse tipo de treinamento, por exemplo, para os colaboradores de como fazer a higienização, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, quando você faz uma instalação? Sim, nós passamos, sim, mas em alguns casos, doutor, a gente só vende o equipamento, né? É só um agregado à cozinha, aí tem aquilo. Não, eu sempre fiz assim, sempre foi assim, e alguns acabam deixando sempre e não fazendo os processos corretos. Mas, de uma forma geral, a gente passa, assim, todo o treinamento. Quem quiser também, a gente faz esse treinamento, direciona para cada segmento, né? Ou cocção, ou refrigeração, ou mobiliário, qual é a forma correta para realizar uma limpeza. Sobre manutenção preventiva, é uma coisa que a gente sempre, a própria legislação fala, né? Manutenção preventiva e manutenção corretiva. O que você Sim. tem a dizer a respeito desse processo de manutenção preventiva? A manutenção preventiva para a cozinha industrial, ela se torna muito simples. É simples, porém ela tem que ser realizada periodicamente, porque a manutenção preventiva é mais barata do que você realizar uma manutenção corretiva. De repente você está no processo ali, o seu refrigerador parou. Aí você tem que deslocar técnico, tem todo o custo de trajeto para aquela operação. Então, a manutenção corretiva é muito cara comparado com a preventiva. Para fazer a manutenção preventiva, foi onde eu comentei até do checklist, para ter isso como base e adotar isso como uma base. Se a gente dividir entre os três segmentos, cocção, refrigeração e imobiliário, então se a gente falar de cocção, eu preciso olhar ali dentro da cocção. Se eu falar de um fogão, eu preciso olhar se as grelhas estão em bom estado, os queimadores estão em bom estado. De repente eu estou trabalhando ou fazendo uma operação que tenha líquido, aquele líquido venha cair sobre as grelhas, sobre os queimadores, ver se não interferiu entre os registros, os injetores. Então são pontos simples que o próprio usuário ou o chefe ou alguém da manutenção, se o caso tiver, pode ser realizado. E isso pode ser feito até diariamente. Antes da operação ou no final da operação, ele passa sobre os equipamentos e vai anotando. Cocção, não tem resíduos de alimento que interfere o manípulo, que interfere a questão do injetor. Parece que não, doutora, mas se isso vem a cair sobre o equipamento, ele começa a interromper ou o registro ali que não funciona, ou a saída de gás que não está funcionando, aí você chega no local, que eu já tive esse contato, chega no local, vai ver, foi líquido que caiu sobre o equipamento e secou. E aí ele parou de funcionar porque tampou a passagem de gás. Então a gente pode ser feita essa situação. Isso é bem complicado, né? Você tem Sim. uma alta produção e de repente ser interrompido por um motivo banal, né? Então, Com meninas, certeza. aí, ó,
Coloquem esses itens aí no checklist, que eu tenho certeza que não tem. Da prefeitura não tem, tem assim, conservação e tal, mas esse olhar, né, com mais cuidado, mais acuidade nessas partes do equipamento, a gente precisa também aprender a fazer isso, né? E são pontos, doutora, que são simples, basta ter uma pessoa treinada ou habilitada, alguém da manutenção. Não precisa ter conhecimentos avançados, é simplesmente Sim, pegar quais os equipamentos que ele tem dentro da cozinha e faz um checklist. Fogão, eu preciso olhar grelha, queimadores, registro e injetor. A manutenção preventiva, ver se eles estão funcionando, se não tem nenhuma obstrução no questão dos injetores. Aí eu estendo para questões de fritadeira, questões da chapa, vejo se não tem nenhum excesso de gordura nos registros, se a chapa está em bom estado. Então, são esses pontos para manutenção preventiva de cocção. Na parte quando é seco, mobiliários, eu olho se não tem pontos de oxidação, foi comentado se de repente caiu algum alvejante ou algum produto, algum tipo limão, se não caiu ali, isso ácido. Se não caiu, se não tem nenhum ponto de oxidação, e principalmente os pés de estante e mesas, porque são os pontos cruciais quando a pessoa vai lavar, ela acaba pegando ali e aí tem um ponto de oxidação naquele local. Eu visitei um cliente há tempos atrás que eu fui, olhei no estoque seco, a estante, os três primeiros planos da estante estavam em perfeito estado, nenhum ponto de oxidação, não tinha nada. Quando eu olhei para o pé da estante, estava quase caindo, porque ele lava todo dia a cozinha com cloro e o pé da estante totalmente se oxidou e aí estava quase caindo a estante por causa desse detalhe. Então, para a parte de mobiliários, aconselho sim olhar se não tem ponto de oxidação, os pits, ou micro-organismos, ou biofilmes sobre a superfície e de olhar pelos pés, a parte de baixo dos pés. Na parte de refrigeração, aí a refrigeração a gente já tem um componente elétrico. Então você não vai ficar toda hora olhando, mas o próprio usuário, ele é um amigo, ele pode ser beneficiado com isso, porque ele está ali todo dia na o refrigerador ele tem um ruído, ele gera um ruído. é. Então, ele gera um ruído que é próprio da máquina, e dentro do refrigerador ele tem um ventilador ali, que é o evaporador para fazer a parte de troca de calor e refrigeração. Então, o próprio operador, se ele notar que naquele dia ele tem ali o evaporador, a unidade ali está fazendo um barulho diferente, imediatamente aciona alguém da manutenção. Ou se dentro do equipamento ele abasteceu em excesso e trampou a ventilação. Então, são detalhes que agregam a manutenção preventiva e dá maior vida longa ao equipamento. Na parte de refrigeradores, é aconselhável, dependendo da movimentação dentro da cozinha, realizar pelo menos semanalmente ou a cada 15 dias. Aí sim eu precisaria de uma pessoa habilitada ou com conhecimento ou treinada. Aí eu desligaria o refrigerador da tomada para evitar choque, risco elétrico, abriria a parte da cabine e com o auxílio do pincel eu limpar as aletas das condensadoras do equipamento. Porque como ele está lá embaixo e tem muita movimentação, não é só a poeira, mas sim a gordura. Porque de repente dentro do sistema, a gente fala dentro do shopping, talvez o sistema de exaustão do shopping não é muito bom, cozinhas compactas, e a gordura parece que não, ela vai ali para baixo do refrigerador. Então você pega com auxílio de pincel, do pincel, e limpa todas as aletas. As aletas são muito estreitas, bem fininha. Só tomar cuidado para não amassar. Aí você com o pincel você faz a limpeza do equipamento na questão horizontal. Você chama de aleta, o A unidade ventilador condensadora, o lá. motorzinho. Isso, o motorzinho, Uhum. exatamente. Tá, Isso, exatamente. entendi. Então a gente faz a Outra limpeza. coisa que dá muita manutenção e muita dor de cabeça para a vigilância sanitária são as benditas das borrachas, da borracha de vedação das portas. Isso é maçaneta quebrada em borracha, ou ressecada, ou quebrada, né? E a gente sempre orienta, olha, você está perdendo dinheiro porque o frio está saindo por aqui, você está perdendo frio, você está gastando mais energia. Qual que é a sua recomendação para isso? Então, infelizmente, doutora, a gente nota muito isso na questão das cozinhas. Quando a gente vai fazer o processo é muito ágil ali, a pessoa, o operador, não fecha com a mão, não fecha com delicadeza e vai à base do chute ou da joelhada, vai fechando
E na hora de abrir, por mais que a porta tenha o puxador, ou na parte frontal, ou na interna, ela puxa pela lateral e é onde vai desgastando as gachetas. Então, na questão do refrigerador, é fazer a limpeza da unidade condensadora, da região da cabine, e observar, pelo menos uma vez na semana, a questão das dobradiças, dos pés do refrigerador e das gachetas. Todos os refrigeradores da linha... Gachetas que você chama... Hã? As borrachas. As borrachas. Chama gacheta. Isso, exatamente. Aprender. Então, todos os refrigeradores da linha industrial, voltado para a cozinha industrial, essas borrachas, gachetas, elas são removíveis, eu consigo remover. Então, independente do fabricante, eu consigo entrar em contato com quem me vendeu a cozinha industrial e falar, eu preciso da gacheta por refrigerador. E aí é feita a troca. Como é uma borracha, ela se deteriora com o tempo. Então, ela vai ter sua vida útil um certo período. Depois desse período, ela sim tem que ser trocada. Até mesmo quando a gente fala em cozinhas que são compactas, que tem muito calor, gordura, ela começa a ficar ressecada até o ponto de rasgar. Então, é onde tem que realizar. É verdade, rasga mesmo. Aí rasga, E aí o pessoal tenta consertar, né? Até com grampeador, eu já vi, segurando a gacheta com um grampeador. Aí você chega no local, você vai ver, não tem vedação nenhuma e o cliente reclama que o refrigerador não está funcionando. Está gastando energia, está gastando energia. Exatamente. Nós estamos nos últimos 5 minutos. Eu queria que você deixasse alguma mensagem, então, final para as pessoas que estão assistindo, que estão aí no dia a dia, de que forma você pode colaborar e de que forma você pode indicar orientações, né, para que essas pessoas possam estar mais atentas a essa questão de conservação dos equipamentos. Então, primeiramente, agradecer pelo convite. Foi um tema muito importante. Eu tenho acompanhado o grupo aí, algum grupo de assessoria de nutricionistas, até mesmo vigilância sanitária. Sempre aborda o tema alimentos, limpeza, mas nunca a gente abordou esse tema que seria a conservação de equipamentos. Então, agradeço, é um tema muito importante. Eu estou à disposição para auxiliar, dar todo esse feedback no que for preciso. Também, se for por caso, visitar as cozinhas, ver que ponto que a gente pode melhorar. E dizer o seguinte, o aço inox, ele tem totalmente a garantia para dentro de uma cozinha industrial, porém, se a gente seguir esse passo a passo que foi mencionado aqui, desde a sua limpeza, como mantê-lo, você vai ter uma cozinha aí duradoura, vai evitar visitas da vigilância sanitária por pontos de oxidação e vai melhorar muito o aspecto visual da cozinha e o seu trabalho no dia a dia. Então é isso que eu tenho a mencionar, agradecer a todos aí e estou à disposição para o que precisar, ou auxílio, ou se faltou alguma coisa aqui que quiser acrescentar, a gente está aqui para auxiliar nesse aspecto também. Ítalo, muito obrigada, viu? Obrigada a todos que estão presentes aí. Se tiverem alguma pergunta, pode mandar para o meu Insta, para o Insta do Ítalo, né? Que a gente está à disposição para responder. Mas ele que é o perito, eu sou a entrevistadora. Tá bom? Um beijo, boa noite, tudo de bom, sucesso para você, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço para a senhora também. Boa noite, doutora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.